aqui é a Samara, sou estudante de Engenharia e Produção aqui no Mackenzie Campinas. A gente está com um projeto aqui de podcast, falando mais sobre a engenharia de qualidade, metodologia. A gente vai trazer aqui umas experiências de visitantes que já trabalham na área e a gente trouxe aqui com a gente a nossa convidada especial, a Brenda Forli, que ela trabalha hoje em dia na Klabin, uma grande empresa, e já atua também na área de qualidade. Você pode se apresentar, por favor? Tudo bom, pessoal? Primeiramente, gostaria de agradecer a Samara aí pelo convite, agradecer o Mackenzie também por abrir as portas aí para a gente poder fazer essa conversa, né? Que é muito legal. Bom, meu nome é Brenda Bassinado Forli, atualmente eu sou engenheira de produção, formada recente, agora em junho de 2024. Atualmente estou na área da qualidade, né? Sou assistente administrativo lá na Klabin e vamos conversar para a gente, né, explicar um pouquinho mais sobre a área, o que vocês gostariam de entender. E a Klabin hoje é uma grande empresa, uma maior exportadora de papéis para embalagem e uma grande também referência no nível sustentável ambiental também, né? Incrível o que ela faz também. Sim, verdade. Você consegue falar um pouquinho mais sobre como ela é? Claro, a Klabin é uma empresa histórica, né, que a gente fala, uma empresa brasileira, né, que foi fundada há 125 anos, então assim, é bem antiga mesmo. Foi fundada em São Paulo, né, tem até um museu lá da Maccabi que dá para visitar, tudo, é uma empresa milenar e é a maior exportadora de papel e celulose do Brasil. Então, hoje, atualmente, a Klabin tem 23 unidades no Brasil e uma unidade na Argentina. Os ramos, né, da empresa vem da questão de embalagens, né, de papelão ondulado, que é onde a empresa onde eu trabalho, na cidade de Jundiaí, também questão de papel e celulose, que está espalhada mais pela parte do sul do Brasil, e também questão de sacos, que é aqueles sacos que vocês veem da Votorantim, lá, que coloca cimento. Sim. Então, também é um ramo da Klabin. Então, é uma empresa, um nome absurdo. São vários ramos, né? Construção civil, na farmácia também, né? Sim. Farmácia alimentícia também. Faz embalagem assim para tudo que é questão de todos os tipos de ramos, né? Sim. Então, nós somos uma empresa hoje que é B2B, né? Nós vendemos para o cliente depois vender para as lojas. Então, qualquer lugar que você for de supermercado e ver uma caixa lá, é da Klabin. 100% de certeza, não 100%, mas a maioria é da Klabin. A gente fala, nossa, a gente fica até com uma dor no coração, né? Quando a gente vê o pessoal lá tratando as embalagens, né, de maneira errada. Pessoal, é muito difícil de fazer, tá? Então trate com carinho as embalagens. Aí a gente vai fazer umas perguntas para você nos trazer mais sua experiência, como é que foi a faculdade também, seu estágio e hoje em dia também como que é também, né? Como é atuar na área de qualidade. Legal, boa. Então, para contar um pouco mais sobre a sua trajetória, o que você fez durante a faculdade, qual estágio você fez e o que te atraiu também durante esse processo da faculdade, te atraiu mais para a área de qualidade. Legal, eu entrei no Mackenzie no ano de 2019, né? Então eu já estava aí querendo estudar a parte de engenharia de produção, porque eu sempre gostei dessa parte de fábrica mesmo, então eu queria me especificar em algo que eu fosse trabalhar com isso no futuro. Ainda não tinha muita noção da área que eu queria trabalhar, só sabia que eu queria trabalhar no chão de fábrica. E aí foi durante as aulas que eu fui entendendo melhor sobre a área da qualidade e foi principalmente nessa aula de engenharia da qualidade, metrologia e também gestão de qualidade que foi onde me despertou esse interesse para trabalhar com qualidade. Eu sempre gostei de conhecer o processo, entender como as coisas são feitas e a qualidade engloba muito isso, né? É você ter o controle do processo e entender como funciona para você conseguir melhorar o processo. Então eu super gostei dessa área e aí foi quando eu conheci a Klabin, que é uma empresa lá na minha cidade, que eu sou de Jundiaí, e eles estavam com essa oportunidade de trabalhar lá bem na área da qualidade, né? Que eu queria. Então eu fiz a entrevista, né? Nesse processo foi questão de um mês, eles me chamaram para começar a trabalhar com eles. Para mim foi uma experiência única, né? Eu tive contato com a produção, que era algo que eu queria muito, e eu tive colegas assim incríveis que me ajudaram muito a me desenvolver como profissional. Então foi uma experiência muito boa. Você pode contar um pouco mais sobre como que foi o estágio na Klabin? Qual foi o seu primeiro estágio?
Foi meu primeiro estágio. Eu nunca tinha pisado no chão de fábrica, eu já tinha trabalhado antes, mas era uma área mais comercial, assim. E aí eu entrei com o intuito de querer aprender mais realmente sobre qualidade. Então a gente vê bastante coisa aqui na faculdade, de questão de teorias, né, de ferramentas da qualidade. Eu falei, pô, quero muito ver isso na prática. E eu tive a oportunidade de me desenvolver muito nessa questão de projetos, de ferramentas da qualidade, de acompanhar a produção. Então quando eu entrei na Klabin, eles me deram um desafio que eu tinha que concluir em 2 meses, que era fazer um projeto, né, que eles chamam de projeto do estágio. E aí foi quando eles me passaram o desafio de como eu poderia levar a qualidade de maneira mais simples para a operação, para a produção. E foi aí que eu desenvolvi um pouco de defeitos, que depois até acabou virando o meu TCC. Né? Foi um aplicativo que a gente desenvolveu, né, que eu desenvolvi, onde contemplava todos os defeitos de qualidade que aconteciam no processo e como resolvê-los a partir do Ishikawa, que é uma ferramenta da qualidade. Né? Então, eu consegui ver na prática como tudo aquilo funcionava. E assim, foi muito bom o estágio. Eu fiquei 1 ano como estagiária, depois eu recebi a oportunidade de ser efetivada para a área de produção, onde eu fiquei 6 meses na área e depois eu fui convidada para voltar para a qualidade. Então eu estou já há mais 6 meses, quase já vou completar 2 anos de Klabin. Então é legal quando você recebe essa oportunidade de continuar na empresa, né? Então, graças a Deus consegui, e a Klabin é uma empresa assim, fantástica que eu gosto muito. Projeto, foi, é legal. Não são todas as empresas que desenvolvem, né, essa questão de projeto, mas a Klabin tem esse diferencial e assim, me desenvolveu muito mesmo. É um desafio, né? Sim, não é uma coisa fácil, ainda mais que eu estava começando, né? Então. E aí conciliar. Seu primeiro estágio, um projeto grande, sim, desafiador. E foi tão legal que esse projeto repercutiu de uma maneira tão boa que outras unidades de outros estados vieram me procurar para implementar esse projeto lá também. Então, assim, me deu uma visibilidade muito legal também dentro da empresa, assim. Muito. Unidades lá de Pernambuco, do Sul, vieram consultar para implementar lá. Então, assim, foi muito legal mesmo. Bom, já pegando esse gancho aí também do estágio, qual foi o seu desafio, assim, além do projeto também, mas, foi o seu desafio também trabalhar garantindo a qualidade que você fez estágio? Isso. E com o sistema integrado de gestão, você trabalhava? Isso. No estágio eu não tive muito contato com o sistema integrado de gestão, mas hoje como assistente sim. Hoje eu tenho esse contato maior e como que foi? Na parte da qualidade foi um baque bem grande, assim, né? A gente lida muito com o cliente, que são, né, as pessoas que a gente atende, que a gente envia nossos produtos. E, para falar a verdade, não é muito fácil lidar com eles, né? Eles querem tudo na hora deles, do jeito deles. E esse baque, para mim, foi um desafio, assim, né? A questão de postura, de conversar de uma maneira mais técnica com eles, assim, para mim foi bem forte. Eu me lembro até na primeira reunião que eu participei, o cliente, né, eu estava junto com o engenheiro da planta e o cliente já, vindo assim, com uma cobrança absurda e falando que tinha que resolver para ontem porque a linha dele estava parada e que não sei o que. Eu já, caramba, como é que fosse eu para resolver esse problema, assim, né? E aí eu fui amadurecendo, né? Criando um pouco de jogo de cintura para poder resolver aquilo que eles queriam. E na parte do SIG, eu não tinha muito contato com essa parte do sistema integrado de gestão, porque é algo mais normativo. Pode explicar um pouquinho sobre o Claro, SIG? é mais ou menos assim, não é uma sigla muito comum, né? Não. O SIG, ele cuida muito da parte de auditoria, procedimentos e normas da empresa. Então, por exemplo, questão de regulamentações da CETESB, que é um órgão que é responsável ali pela parte do meio ambiente, questões de Polícia Civil, Polícia Federal, toda a parte mesmo normativa é o SIG que fica responsável. E as auditorias. Então, quando a gente tem auditorias das ISOs, por exemplo, ISO 9001, ISO 14001, a 45001, o SIG que fica ali responsável por manter o sistema de gestão integrada funcionando, né? Batendo para que a gente consiga, quando vier o auditor, a gente está sempre dentro da expectativa. Então, eu não tive muito contato na faculdade, a gente tem um pouco de contato com a ISO 9001 por conta de qualidade, mas eu não tinha muito entendimento. Então, para mim, foi realmente um desafio que eu aprendi do zero, assim. Mas me desenvolveu muito também como profissional. E hoje em dia,
quais habilidades e conhecimentos você viu que você conseguiu adquirir durante a sua trajetória? Assim, você fala, nossa, eu não tinha isso, hoje em dia faz muito diferencial, assim. É engraçado, né? Eu me comparo, e até na empresa a gente comenta muito isso, né? A Brenda de quando entrou na Klabin e a Brenda que é hoje, né? Eu acredito que eu amadureci de uma maneira muito, muito boa e muito sadia, assim. Minha postura mudou completamente, eu me desenvolvi também nas minhas soft skills, nas minhas hard skills. Dentro da empresa eles oferecem bastante questão de treinamento, essas coisas. Então hoje até mesmo eu estou fazendo uma auditoria, né? Eu estou fazendo treinamento para ser auditor interno, que eu não era antes. Então assim, tudo isso que a Klabin foi me oferecendo, eu fui absorvendo e fui melhorando, né? Me tornando uma profissional com maior abrangência, né? De tecnologia, essas coisas novas, assim. Então, né, como eu falei, uma experiência muito legal e me tornou uma profissional muito melhor quando eu chego na Klabin. E quais ferramentas você utilizou e utiliza hoje em dia também na Klabin? A qualidade, ela trabalha assim, o coração são as ferramentas, né? Porque a gente tem um problema, a gente precisa achar a causa raiz daquilo e a ferramenta que dá essa possibilidade, né? Pra gente conseguir realmente entender o que está acontecendo. Então eu trabalhei com vários tipos de ferramentas. Eu trabalhei com Shikawa, que foi o book que eu desenvolvi. Eu trabalhei com 5W2H, com 5 porquês, Pareto, todas essas ferramentas assim a gente utiliza muito no nosso dia a dia. E até uma coisa interessante, quando a gente entrega algum tipo de embalagem para o cliente, ele faz a reclamação para a gente, ele manda um plano de ação para a gente responder, e aí dentro desse plano de ação tem todas as ferramentas que o cliente quer que vocês desenvolvam para poder chegar na causa raiz, para evitar que aquele problema chegue no cliente de novo. Então, até o cliente mesmo estimula a gente a utilizar essas ferramentas. O FEMEA também é uma ferramenta muito legal que a gente utiliza lá, então eu tive contato com tudo mesmo. É muito legal. Nossa, muito legal. Isso. Quais foram os principais indicadores de desempenho que você utilizou durante o estágio, hoje em dia também, que você usa, que ajudam a tomar suas decisões? Qual ferramenta, o que fazer, né, para melhorar a qualidade? Então, atualmente a gente trabalha com 3 indicadores lá na Klabin, né? O primeiro, que é o nível de atendimento, então é o quão boas embalagens a gente está entregando para o nosso cliente, então o quão ele está satisfeito com os nossos produtos que a gente entrega, né? Então, quanto melhor o nível de satisfação com o cliente, melhor o nosso indicador fica. O outro é o total eixo ou refúgio, né, dependendo da nomenclatura que eles utilizam lá, que é o produto não conforme, né? Então, lógico que os produtos não conformes, eles acabam sendo gerados durante o processo por conta de setups ou ajustes de máquinas, mas a gente entende que a gente não pode gerar mais daquilo que é o normal. Porque assim, se a gente gera produtos não conformes, a gente não está gerando faturamento no final do mês. Então a gente tem que ter um controle muito rigoroso em relação a isso, porque realmente é custo na veia, né? A gente está deixando de gerar custos, né, renda para a empresa. E o último, que é os bloqueados, que a gente chama, que é, por exemplo, o operador está rodando lá na máquina e ele não sente seguro de enviar aquela embalagem para o cliente. Às vezes ele está com algum problema na máquina ou está variando durante a produção e ele faz o bloqueio daquele pedido e manda para a qualidade, e lá na qualidade a gente faz a inspeção. Os operadores mesmo fazem isso? Ele já aciona a qualidade e fala: olha, gente, esse produto aqui não está legal, eu acho que está com algum problema de impressão, ou está com algum problema de variação de medidas. Eu vou bloquear ele aqui, eu peço que vocês façam a inspeção e depois a gente manda para a expedição para faturar. Por quê? Porque a gente entende que é muito melhor a gente pegar o problema dentro da nossa casa do que esse problema chegar no cliente. Então, se o operador sentir que não está legal, a máquina não está rendendo como gostaria, a gente faz esse bloqueio, inspeciona e libera. Só que a gente tem que controlar isso por quê? Porque o cliente tem que receber o produto dele na data que ele exigiu. Então, não dá para a gente bloquear e deixar lá o pallet lá parado. Então, é isso que a gente tem que controlar, né? O quanto a gente trabalha o material o mais rápido possível para a gente conseguir faturar o mais rápido possível também. Então, esses são os 3 principais indicadores que a gente utiliza também as ferramentas para entender qual que é a máquina que está gerando o maior refúgio, ou qual que é a máquina que está gerando o maior problema de impressão, por exemplo. Então, as ferramentas ajudam a gente
afunilar e entender, né? Na raiz Exatamente, a causa raiz do problema. E como que é o processo? Tipo, vocês fazem por amostragem, por lote? Como, sabe? Normalmente a gente faz assim, por exemplo, tem um pedido que rodou que são 10 pallets. Normalmente a gente pega começo do pedido, então o carro, os pallets 1, 2, o meio, sei lá, o pallet 4 e 5 e o final, 9 e 10. E aí a gente vai percebendo como é que tá. No primeiro já não tá legal? Então a gente vai ter que olhar o pallet completo, vai ter que olhar todos os carros. No começo dos pallets estão bons, aí no meio começou a variar, tá? A gente pega do 4, 5 em diante. Ou, o primeiro tá bom, o segundo tá bom e o último tá ruim, então a gente pega, né, ali em diante. Porque assim, se a gente for olhar pallet por pallet, embalagem por embalagem, não rende, sabe? Não vai. Então a gente tem que fazer uma amostragem maior, depois afunilar nos pallets que estão com os problemas. E aí depois fazer o descarte. Né? Sim. E aí, você quer falar sobre colaboração entre os departamentos. Como que é essa comunicação entre os setores? Como que também é você fazer um projeto e ter essa colaboração? Como essencial que é também ter isso. Não é fácil. A gente fala que a qualidade, nós somos os chatos da empresa, né? Porque a gente quer manter, né, sempre o padrão e o pessoal da produção quer produzir. Certinho, nós somos certinhos e a gente sofre bastante com isso. Mas assim, a colaboração entre as áreas é fundamental. Eu falo, né, a gente comenta lá na sala, que a qualidade quem faz não é a gente. É o operador que está lá todos os dias rodando pedidos e enviando para o cliente. Porque a gente não consegue acompanhar 100% dos pedidos 24 horas por dia. A gente confia que o operador entenda que a qualidade é algo importante e que ele produza os pedidos com a melhor qualidade possível. Então assim, a gente precisa muito que as áreas se conversem com a gente, né? A qualidade a gente fala que é uma área de apoio. A gente está lá para poder apoiar 100% do momento, só que às vezes a gente não consegue cercar tudo. Né? Então, o contato com a produção é um contato muito importante, contato com logística, PCP, comercial, suporte técnico, a gente tem contato com praticamente todas as áreas da fábrica, né? Da empresa. Então, a gente precisa muito, principalmente para desenvolver projetos novos. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver uma embalagem, sei lá, fazer uma impressão diferente na embalagem, que fica mais fácil para a gente produzir. Então, a gente tem que ter contato com o suporte técnico que vai conversar com o cliente para ver se eles aprovam esse piloto. A gente tem que ter contato com a produção para acompanhar, né, ver quando que vai produzir, qual máquina que vai fazer. A gente tem que ter contato com o pessoal do PCP para poder programar a máquina. Então, assim, tudo junto, né? É uma engrenagem só para um objetivo em comum, que é a melhoria da qualidade e melhoria da cabine perante o mercado também. Extremamente importante isso, muito. Né? E deve ser muito difícil também fazer isso. Tem que ter um jogo de cintura, viu? Não é fácil, não. E como que a ISO 9001 influenciava o seu trabalho na Klabin? Quais foram as dificuldades que você teve para manter os padrões, né, que tem essa certificação? A gente tem que ter um controle muito grande da ISO. Só explicar brevemente, desculpa, mas ISO? O que é ISO 9001? A ISO 9001, ela foi criada lá na década de 80, se eu não me engano, e ela teve várias mudanças, né, durante o período. Acho que a última foi em 2018, se eu não me engano. Eu tô com fresco porque eu tô fazendo o processo da auditoria lá. E a ISO, ela vai garantir, né, as ISOs, elas garantem as normas que estão sendo cumpridas dentro da empresa. Então, no caso, a ISO 9001, ela é específica para a qualidade. Né? Então, garante que o produto que está sendo produzido e entregue para os clientes estão sendo com a melhor qualidade possível. Então, uma empresa hoje que não tem certificado ISO 9001 não se mantém no mercado. Infelizmente, não se mantém. E para a gente da qualidade, que é a ISO, né? E principalmente o pessoal do SIG também, que faz a parte do controle de todas as normas, é assim, de extrema importância. Então, a gente tem que ter todos os procedimentos documentados da maneira mais correta possível, tem que estar sempre registrado num sistema que a gente chama de SE lá, que é onde tem a junção de todos os documentos, tanto de normas, tanto de procedimentos, as loops que a gente fala, que são como eu vou explicar de uma maneira mais simples, né? Mas são os passo a passo de como produzir, ou como fazer o setup de uma máquina. Você tem que apertar esse botão, conduzir desse jeito. Então, tudo isso tem que estar armazenado num lugar, porque quando o auditor chegar, ele vai falar assim, pô, beleza, tá, mas como que vocês fazem esse processo aqui?
a gente segue um procedimento, então a gente aperta esse botão, depois a gente vira essa chave, tá bom, mas esse procedimento está onde? Está documentado aonde? Está documentado num site onde tem um padrão, um código, então assim, é muito detalhes assim, para manter. Exatamente, para controlar isso, por isso que a gente tem as nossas auditorias internas, por exemplo, que os auditores, eles vão nas áreas, para poder ver se esses documentos estão colocados da maneira correta, se existe documento para o tal procedimento. Então isso ajuda a gente também a manter a ISO 9001 sempre viva, sempre da maneira correta na empresa. Sim. E você já participou de auditoria interna? Externa você está ainda em preparamento, né? Isso, eu não cheguei a acompanhar, eu não cheguei a fazer auditoria ainda, porque eu estou no treinamento para ser auditor interno, então eu comecei essa semana ainda a preparação para virar auditora, então tanto interno quanto externo, então agora eu estou estudando as normas, eu estou entendendo como é que funciona, o que eu vou ter que auditar, né, as áreas que eu vou poder auditar, o que eu tenho que ver em cada área, mas não cheguei a acompanhar, né, a questão de auditar tudo, mas eu fiquei mais por trás dos planos. Então, por exemplo, durante alguma auditoria, porque a gente tem muita auditoria de cliente também, então os clientes vêm na nossa planta para ver como é que é o processo, porque eles querem saber, né, como que a Klabin produz as embalagens para eles, né. Se a gente tem também um chamado Boas Práticas de Fabricação, né, BPF que a gente chama, que é a questão de, por exemplo, a gente entrega embalagens para clientes que produzem vacinas, essas coisas, então a gente não pode ter alimentos dentro do processo, por exemplo. A gente tem que estar sempre com o cabelo preso, a gente tem que estar utilizando os EPIs da maneira correta. Os EPIs, né? Então assim, tudo isso a gente tem que aprender, né? O auditor tem que avaliar durante as auditorias. E os clientes veem muito isso também, né? Então assim, é difícil, não é fácil não. E a Klabin é muito foco de sustentabilidade, né, ambiental. Como que é ter esse equilíbrio entre ter qualidade e também ter a sustentabilidade ambiental? A Klabin é uma empresa milenar, né? A Klabin está já no mercado há 125 anos. Então, assim, é uma empresa que ela cuida muito da sustentabilidade porque nós mexemos com árvores, né? Então, a Klabin tem vários hectares, 1.000 hectares aí plantados mais na região norte do país e também um pouco no sul. A Klabin tem um parque ecológico também na região sul do país. Então, assim, a sustentabilidade é algo que está dentro da Klabin, porque precisa, né? Fala que uma árvore que a gente derruba tem já 4 ou 5 árvores plantadas, né? Então, é um processo muito controlado. A gente tem que ter esse controle, porque a sustentabilidade é tudo, né? Uma empresa sustentável, ela tem no mercado, ela é bem vista, assim, né? Que a gente fala. Então a gente tem que equilibrar, porque, por exemplo, um cliente que hoje, Unilever, por exemplo, é um cliente fortíssimo na nossa planta hoje. Eles têm um pallet que eles chamam de pallet retornável, como se fosse aquelas garrafas PET retornável. Sim. Então como é que funciona? A gente palletiza nesse pallet, manda para a Unilever, depois a Unilever manda de volta pra gente. Então ele não é desperdiçado, é como se fosse, né, retornável mesmo. Então, assim, a qualidade vem muito junto com a sustentabilidade. Então, a gente tem que se adequar aos nossos clientes, porque senão eles vão procurar um concorrente qualquer. E eles visam muito a sustentabilidade. Então, assim, é algo fundamental e a Klabin tem isso muito coleta seletiva na Klabin é tudo certinho, questão de destinação de resíduos, a parte do meio ambiente também a gente controla muito. Energia, gás, porque a gente tem a onduladeira lá que ela esquenta, né? Então tem que ter o controle do gás, água. Então são indicadores que a gente leva muito a sério lá. Muito mesmo. A exportação, qual que é a importância das ISO, das certificações que você tem, que é a FSB? Isso. A Klabin, ela é a maior exportadora de papel e celulose do Brasil. Então, assim, a gente tem que estar sempre dentro das normas, porque senão a gente não consegue fazer a exportação para outros países. A gente tem o mundo inteiro, China, Estados Unidos, tudo. Então, se a gente não tiver dentro das normas que esses países exigem, que é a ISO, esse também que você comentou, a gente realmente não consegue fazer a exportação. Então, isso também envolve muita questão da sustentabilidade. Se não me engano, a Klabin faz parte daquela bolsa que tem a B3, né, que a Klabin faz parte, mas também é uma bolsa dos Estados Unidos, se não me engano,
que é responsável ali pela parte de sustentabilidade, então a gente tem um destaque assim, absurdo lá por conta disso. Então as normas precisam ser feitas da maneira correta para que a gente consiga exportar e importar os materiais também. Quais dicas você daria para os, hoje em dia, estudantes de engenharia que pretendem seguir nessa área de qualidade? Olha, engraçado, né? Eu brinco muito, mas é a pura verdade. Hoje, se você quiser trabalhar na área da qualidade, não pense que você vai trabalhar de home office. Híbrido, não existe isso. Qualidade, você tem que estar lá no processo, você tem que acompanhar o dia a dia, você tem que sentir realmente como que é a produção em si. Porque não adianta você estar dentro do seu computadorzinho lá na sua casa e achar que está tudo certo, não. Então, um profissional que goste, que queira trabalhar na área da qualidade, tem que estar assim, tem que ter isso em mente. Você vai trabalhar no chão de fábrica, você vai acompanhar o processo, você vai entender como as coisas funcionam, você vai ter interação com todas as áreas, você vai aprender questão de ferramentas da qualidade. Então, assim, tem que ter isso em mente, assim, tem que se dedicar muito. E a gente brinca que na qualidade é muito intenso, assim, né? O profissional tem que ser um profissional que tenha, assim, uma saúde mental assim, muito, muito boa, porque tem desafios, assim, o cliente liga de madrugada pra gente para resolver problema, a gente tem que ir pra fábrica acompanhar pedido de sábado, de domingo, então assim, é uma vida bem, bem louca, assim. Mas é muito gratificante, eu gosto muito. Quando o resultado sai, assim, é maravilhoso. Então é um esforço que depois a gente colhe os frutos, que é muito legal mesmo. Hoje em dia, como seria o perfil do profissional na área de qualidade, competências, características, hoje em dia, como que seria? O profissional tem que, assim, gostar mesmo de chão de fábrica, tem que gostar de estar lá, de conhecer, de entender como é que funciona, tem que ter jogo de cintura, principalmente para lidar com os clientes, que não é uma coisa fácil, mas tem que ser muito frio para isso. Acredito que conhecer bastante a questão de ferramentas da qualidade, que é muito importante, né? Todas essas que eu comentei anteriormente são essenciais para você trabalhar nessa área. Eu estou indo também para a parte de auditorias, então você tem um pouco de conhecimento. Lógico que a Klabin oferece isso para a gente também, né? Porque a gente vem do mercado, às vezes sai da faculdade meio cru em algumas coisas. Tá tudo certo, né? E aí a Klabin vai lá e investe na gente e fala assim, não, eu quero que você faça um treinamento de auditor para você ir melhorando profissionalmente, para você conseguir crescer na Klabin também e, né, crescer profissionalmente. Eu acho que também a questão acho que é isso, assim, ter questão de jogo de cintura, de gostar realmente de processos. A parte de metrologia também é muito importante, porque você vai mexer muito com testes, acompanhamento de pedidos de, assim, coisas de milímetros, você acaba perdendo uma peça ou perdendo a embalagem, assim, que o cliente realmente está fora do especificado disso para ele. Então, é um desafio. Todo dia eu vejo uma coisa nova, aprendo uma coisa nova, são problemas novos, então, assim, é muito legal. Quem gosta mesmo dessa área, você vai se desenvolver de uma maneira muito boa. E também é uma área onde tem muitas oportunidades, né? Então, eu estava até comentando que a gente pode migrar para outros estados, outros países, e qualidade você pode trabalhar literalmente em qualquer tipo de ramo de processo. Eu posso trabalhar hoje na Klabin, como eu posso trabalhar numa metalúrgica, como eu posso trabalhar numa empresa que mexe lá com plástico. Então, em tudo. Não só em produto, mas também em serviço. Então, assim, é uma área muito, muito bonita. Então, se você gosta, vale a pena investir. E quais seriam os seus próximos passos? Daqui de ano você acabou de se formar, né? Já foi efetivado na Klabin. O que você gostaria de fazer? Seguir o caminho de auditoria? Hoje eu estou me desenvolvendo, sim, questão de melhorar as minhas soft skills e minhas hard skills para me tornar um profissional mais experiente. Eu penso em fazer uma pós-graduação, provavelmente para o ano que vem, algo voltado para a gestão de projetos, porque eu sei que na qualidade é uma área muito procurada, então a gente tem que estar desenvolvendo projetos novos, melhorias. Então, eu acredito que isso vai ser o meu próximo passo. Procurar também vagas assim, em relação à engenharia, porque eu me formei agora, então hoje eu estou numa vaga de assistente, mas eu tenho certeza que mais para frente talvez surja uma oportunidade de eu atuar como engenheira mesmo. Não tenho vontade de mudar de área, eu estou muito feliz na área que eu estou hoje. Para mim, a qualidade
é o que eu sempre quis, eu estou muito realizada nessa área. E quem sabe, né, mudar de empresa, conhecer outros ramos. E é isso, acho que os próximos passos assim são esses, me desenvolver. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para conhecer também, acabei de me formar, e se aparecer a oportunidade de ir para outro estado também vou. Sou nova também, tenho 23 anos, então a gente está aí para... Sim. Bom, Brenda, muito obrigada por trazer a sua experiência, né? Que experiência é tudo, né? Teoria a gente aprende na faculdade, mas fazer estágio, né? Tá ali no chão de fábrica mesmo é outra coisa, né? Se ver a experiência dos outros, né? Que você usa hoje em dia, né? As dicas também que você deu para hoje vai nos ajudar bastante. Nada que isso, estou muito feliz pelo convite, né, de novo, então agradeço muito ao Mackenzie também, a professora Aline, que é responsável por essa matéria, então muito obrigada pelo convite, Samara, também. E fico à disposição, caso alguém tenha interesse nessa área, estou super disponível para conversar, às vezes quer tirar algum tipo de dúvida, conversar comigo, vou disponibilizar depois meu contato. E aí a gente pode ir mantendo contato no LinkedIn, essas coisas, então só agradecer mesmo, obrigada pelo convite.